Olá, tudo bem? Este é o Ouvi Ali, um podcast em que você escuta conversas cheias de sensibilidade sobre as nossas relações com o mundo. Eu sou a Lívia Nola e a cada semana eu recebo uma pessoa diferente para uma troca sincera e profunda sobre quem nós somos na nossa essência. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber ela, Natália de Campos. Bem-vinda, Nath! Uau! Cara, que honra estar aqui. Você sabe que eu sou sua fãzoca, assim. Eu sou sua. É, Tô muito recíproco feliz. total. E aí, quando eu ouvi o podcast, eu já amei o nome, né? Já achei super criativo, achei incrível. E ouvindo as conversas também, falei, cara, que delícia. Tô honradíssima pelo convite. Obrigada. Eu honrada de você estar aqui, aceitado o meu convite. E tô muito feliz, animada para essa conversa. E quando eu pensei também no programa, no tema, né, do podcast, o que eu queria tratar, eu pensei já no seu nome. Então tô muito feliz de te receber. E você viu, você assiste, já assistiu outros, que eu não falei qual é a sua profissão, não falei seu ofício, seu trabalho. Porque aqui no Ouvi Ali eu gosto que as pessoas se apresentem para além das suas profissões, quem elas são na sua essência. Então, quem é Natália de Campos para além de sua profissão? Não, e eu tô muito nervosa com isso, porque desde que eu comecei a ouvir o podcast, e aí quando você me faz convite, eu tô há semanas pensando assim, caraca, e o que eu falo? Quem eu sou para além da minha profissão, né? Desafio. Porque é um desafio. E aí, eu vou pensando em coisas meio prontas, assim, né? Aquela coisa de se valer da MPB pra gente se justificar. Então, eu fico pensando naquela coisa meio clichê de uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta, sabe? Mas aí eu também vou beber na fonte do Sartre, vou pensar, eu sou aquilo que eu fiz, o que fizeram de mim, e aí vai indo. Então, em suma, ali, eu penso que sou uma mulher de classe média, branca, que muito curiosa com a política, assim. Eu estudo o Brasil faz 12 anos, né? Então, gosto muito de estudar, gosto muito de receber os amigos em casa. Eu acho que casa é esse espaço que a gente tem que estar sempre no coletivo e recebendo os amigos. Gosto muito do carnaval, gosto de café da manhã. Sou muito diurna, muito assim, então me convidem pra cafés da manhã. Não sou muito da noite, gosto de dormir cedo. Tenho a síndrome do domingo às 18, sabe? Domingo às 18 eu tenho que estar de banho tomado já, em casa. Tenho 4 gatos, o Gilberto Gil, Nara Leão, Elis Regina e Belchior. Então, Perfeitos. você vê que a música, ela transita. Acho que a gente já teve essa conversa em outro momento. Minha frustração de vida é não saber cantar e nem tocar nenhum instrumento. Então, ainda nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é Você sabe tarde. que eu fiquei pensando nisso esses dias, assim. Que na pandemia, eu até comecei a fazer um curso de violão. E é uma das poucas coisas que eu fiz. Acho que a natação também tá nesse espaço. E essas aulas de violão. Que de fato eu senti minha cabeça desligar, sabe? De fato eu consegui estar presente naquilo que eu estava fazendo. Com essência, assim, de não ter espaço pra cabeça ser invadida. Eu acho que na natação eu sinto um pouco disso, na corrida menos, porque minha cabeça ainda fica Pensando em mil coisas, mas no violão eu senti. E dá uma frustração, me deu muito essa frustração, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim. Como eu não sou boa, sabe? Como assim eu não posso ir fazer um show? Mas você não precisa ser boa para tocar e para cantar. Você pode fazer pra você. Exatamente. Porque vai te fazer bem, porque música salva, é isso. E não precisa ser boa também quando você tá começando, porque de repente você vai virar boa em alguma coisa. Pra gente ficar bom em alguma coisa, a gente tem que fazer muito. Eu acho que eu nem queria esse peso, sabe? De tipo, talvez eu tenha que virar boa. Não, talvez seja uma coisa assim pra fazer em casa, sabe? Aquela coisa. E aí, acho que tem tudo a ver com o assunto do seu podcast, né? Da gente ir conversando um pouco sobre isso. Como essa vida neoliberal, esse discurso neoliberal, ele traz essas demandas individuais que tudo tem que virar um porquê, sabe? Tudo tem que ser. E, assim, e talvez eu não queira. Talvez eu só queira ter um violão ali pra, sei lá, me concentrar naquilo e tudo bem. Se conectar com você, com o que você gosta, que é música. Porque a piscina tem muito isso de você não estar com outros estímulos, né? Estar só embaixo d'água e tá pensando ali no movimento e tal. Você precisa também, é diferente de correr, que correr você faz mais no automático, então você pensa em outras coisas. Mas a piscina você tá muito concentrada ali na… Que eu sou ruim, né, na natação também. Então assim,
Eu não sei nadar, é um exercício pra mim. Eu tenho que me manter muito focada pra conseguir respirar e girar o braço. Eu acho que é um pouco quando a gente começa a dirigir, que você tem que prestar muita atenção em trocar tudo. marcha e tal. Depois vira automático, né? É. Mas a natação faz 1 ano que eu faço. E faz 1 ano que eu faço meio sem propósito, assim, também. Meio… É tão bom fazer uma coisa sem Não cobrança. é? Ai, De ser gente. bom, de uma expectativa do outro também, né? De falar que o outro te validar, o outro te validar. Vai tocar violão sim, vai cantar sim, não Quem precisa ser sabe, boa. Ele vai te chamar um dia pra gente fazer um… Vamos fazer uma Ó, música. Olha que… Responsabilidade. Não, minha, né? Olha que audácia. É nada, eu vou amar. Eu sou da premissa de que ninguém não pode cantar ou não pode Sim. tocar. Que tipo, você tem que ter dom, talento. Você pode estudar e ficar boa, ou fazer também porque você gosta. Eu adoro fazer coisas sem a cobrança de ser boa, então… Me chama que a gente vai cantar juntas. Mas você não vai lembrar, eu acho. Mas a gente teve essa conversa há um tempo atrás. Que eu falei que se eu soubesse cantar, eu seria um nojo. Que eu ia ser tipo assim, as pessoas iam falar comigo, eu ia ser meio Branca de Neve, sabe? Ai, Tipo, bom você me falou dia, tipo, lembra? E aí você falou, mas não é dom, é estudo, assim. Se é uma coisa, então estuda. E, enfim, pra você ser minimamente afinada, talvez, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, cara, é verdade. Existem coisas, assim, na minha vida que estão na minha lista. Tipo, teatro, música… Eu acho que são coisas que estão no meu radar em algum momento. Porque você é muito ligada à arte, né? Sou. Tá muito A gente vai falar agora o que você faz, porque estamos aqui já conversando um monte e eu não falei. Adorei, porque a gente não entrou ainda na sua profissão. Mas tudo isso que você falou permeia muito a sua atuação profissional, né? Você é uma advogada. Pois é. E você é uma advogada que trabalha muito focada nos direitos das mulheres, né? Sim. Como é que… Quando é que virou essa chave de você falar… Desde que você advoga, desde que sempre você falou, vou advogar voltado, né? Minha atuação vai ser voltada mesmo para trazer informação para as mulheres, para trazer autonomia para as mulheres. Ou teve um momento que virou uma chave e você falou, eu vou exercer a minha profissão focada nisso. Ou você também atua em outras áreas, que eu sei, mas o seu trabalho todo tá muito permeado na questão do gênero, né? Sim. Na verdade, vamos lá, várias perguntas ao mesmo tempo. Eu brinco sempre, né, quando as pessoas me perguntam, falam assim, você sempre quis ser advogada? E eu brinco sempre que não, que eu queria ser VJ da MTV, mas como a MTV acabou, né, eu virei advogada. E é uma brincadeira com fundo de verdade, assim, porque eu sempre fui muito da comunicação. Eu lembro, assim, eu era uma Natália criança, e aí meu tio tinha aquele gravador de pilha pequenininho, lembra aquela primeira… E aí eu saí na escola entrevistando as pessoas, e eu queria conversar, e eu queria escrever um livro sobre a escola e tudo mais. Mas assim, eu fui uma criança que nasceu nos anos… Eu nasci em 90, né? Estudei em colégios ruins, em que a educação era vista também de um outro jeito. Ainda hoje mas hoje ainda tem alguns outros lugares de discussões. A própria internet, né, possibilita muito isso para os jovens e tal. Na minha época não existia. E aí… Eu acho que, a depender da família que eu tivesse, talvez eu tivesse ido mais pra comunicação mesmo. Mas eu não tive muito espaço, eu acho, pra pensar. E aí, como eu sempre fui aquela coisa meio a gente se ilude um pouco, né? Quando eu entro na faculdade pensando em fazer justiça, e entro com uma idealização de espaço, que depois a gente vai se frustrando e vai vendo que não é bem assim. E aí, na própria faculdade, eu entro na faculdade, isso é muito curioso, porque eu já falei isso algumas vezes e as pessoas sempre ficam, você, como assim? Eu entro na faculdade com um discurso bem reacionário. Eu entro na faculdade em 2012, com aquele discurso bem massa de manobra mesmo, sabe? Uma coisa bem PSDBista, né? Meu pai malufista. Então, aquela coisa bem bandido boi, bandido morto. Eu entro no primeiro ano de faculdade bem cru, assim, bem senso comum. E aí eu tive muita sorte no primeiro ano de faculdade, porque a gente tá falando de 12 anos atrás, né? As coisas não eram tão grotescas, sabe? Existia um espaço de diálogo ainda, de construção. E aí, nesse primeiro ano, eu dou de cara com uma professora que chama Ana Cláudia Torezan, uma advogada e jornalista incrível. Ela fez direito e jornalismo ao mesmo tempo, inclusive. Maravilhosa, e tantos outros. Rogério Battistini, o próprio Silvio. Enfim, uma galera, assim… Que não foi do tipo, você é uma pessoa escrota, então a gente não vai conversar. Foi um espaço de tipo, cara, mas por que você acha isso? Lê isso aqui, vamos conversar sobre isso, enfim. E aí, na época, hoje a Ana Cláudia estuda mais sobre criança e adolescente. Hoje a pesquisa dela é sobre isso, mas na época ela estudava bastante gênero.
Então, eu entro na faculdade de Direito com a Sofia Manzano. A Sofia foi candidata a presidente na última eleição. E aí, eu comecei a enxergar mulheres muito incríveis, Li. E eu não tinha essa referência ainda. Porque no colégio, embora se tenha muitas professoras mulheres, né? Eu não tinha essa idealização de mulheres fazendo ciência. Mulheres pesquisando, mulheres fazendo aquilo. E isso é muito curioso, inclusive, no Brasil, porque as mulheres, elas vão até o mestrado, no máximo. Depois, até por conta da idade, né? Você vai ter que fazer uma decisão na sua vida. Hoje eu tenho 34 anos e é isso, assim. Eu vou pro mestrado ou eu vou ter filho, sabe? É sempre uma decisão na carreira da mulher. Eu tive uma professora, inclusive, Débora Brandão, que hoje é desembargadora. E ela falou isso numa das palestras, que o filho dela perguntou pra ela, falou, mãe… Por que o tio Flávio Tartucci tem todos esses livros com o nome dele e você não? Aí ela fala, Nossa. então, né? Deixa eu te contar o que eu fiz enquanto ele escrevia todos esses livros. E então, acho que foi tendo meio que automático. Porque aí, quando eu entro na faculdade e eu vejo mulheres fazendo ciência, mulheres militando por questões de gênero… Porque eu relativizava, eu achava assim, mas também não é tanto assim. Mas… E aí, quando você vai vendo que sim, é tanto assim… E aí, eu fiquei muito… Quando eu me formo, eu fico muito na dúvida entre o direito criminal e o direito de família. E eles têm muita coisa a ver, porque eu permeei bastante na violência doméstica, né? Na violência de gênero. E acabei indo mesmo pro direito de família. Então, hoje o escritório é um escritório full service, né? Eu trabalho no CCC Advogadas. E é muito curioso até, porque quando a gente foi registrar o escritório, a gente mandou toda a documentação CCC Advogadas. E saiu toda a documentação CCC Advogados. Claro. Porque é isso, né? Esse mundo patriarcal que vivemos até na hora de E a gente não registrar. pode pautar essas coisas, mas ok, assim. E aí, hoje o escritório é um escritório full service, que atende em várias áreas. Eu atendo família, mas o escritório atende em várias áreas. Mas todas as áreas são com perspectiva de gênero. E isso é muito legal a gente pensar, porque existem discussões, e a gente pode falar um pouco sobre isso, que nos atravessam. E aí não dá muito pra gente dividir esse olhar, né? Tem um youtuber, o senhor Itabira, que fala isso. Os olhos atentos, assim. Quando você tá com o olho atento, não dá pra desver mais. Quando você vê, você não desvê mais. Não dá pra desver mais. Até eu ouvi um episódio… Eu vou até pedir desculpas, mas eram 2 irmãos que estavam aqui. O Luan e o Raoni. Foi ótimo o episódio Gênios, deles. né? E eles contando um tanto sobre a dança e tal. E aí você vai lembrar do bilhete na escola, você vai… Não dá mais. Aí quando você começa a ver o mundo com um olhar crítico, não dá mais pra desver. Então hoje eu atuo com perspectiva de gênero, hoje eu estudo planejamento. Tô agora entregando minha monografia, que é planejamento matrimonial, como uma ferramenta de combate de violência de gênero dentro dos casamentos. Porque se a gente não colocar essa conversa na mesa do tipo, tá bom, mas em algum momento eu vou engravidar, ou não, enfim. Ou você vai parar de trabalhar, ou eu, enfim. O casamento não é um lugar seguro pra mulher. E os acordos não são feitos para que as mulheres se beneficiem deles. Então, a gente ainda trata cuidado como amor e não como tarefa, né? E tudo isso é uma demanda pra mulher. Trabalho, né? Cuidado. Um trabalho do cuidado, que trabalho. É feito em casa, é um trabalho da mulher. É muito importante você falar disso, porque você falou essa coisa de quando a gente vê, a gente não consegue mais desver certas coisas, né? Então, você contou dos meninos falando sobre machismo, né? Também racismo. E você contar que você entrou na faculdade trazer, né? Que você entrou com outro olhar, que você não via essas coisas. Gente, eu era uma pessoa horrível. Provavelmente porque você cresceu num ambiente privilegiado. E o engraçado que não foi, Li. Mas assim, é uma mulher branca, né? E não de classe média. Isso. Né? Então, somos, né? Mulheres brancas de classe média. Com então, vantagens sociais, né? De qualquer forma, a gente tá privilegiada, mesmo que não tenha crescido com um ambiente de muito dinheiro, né? Sim. Condições financeiras. Mas você não sofreu, né? Racismos. A gente sofreu violências por ser mulheres, desde sempre. Todas as mulheres sofrem violências, independente de classe, de gênero, de classe e de racial, né? De recorte racial e de classe, sofrem violências. Mas, obviamente, se a gente for afunilando pros recortes, são violências diferentes e mais profundas. Sim. Mas você provavelmente entrou com um olhar das suas vivências. E é muito bonito você falar que você foi transformando esse olhar conforme você foi conhecendo pessoas na universidade, na faculdade. E também dessas pessoas se abrirem
pra te mostrarem coisas, porque a gente tem, é uma crítica que a gente tem feito muito à esquerda, né, e aos progressistas hoje, né? A gente mesma critica como que a esquerda fala, essa galera não entende sobre, nem vou nem dialogar, porque eles são ignorantes e não vão. E eles quiseram dialogar com você e te trazer um olhar diferente. Que é o espaço que deveria ser, pelo menos, né? O espaço da academia. Quando Exato. a gente parar pra pensar, assim, os espaços de militância, sindicatos, academia, coletivos, tem que ser o espaço pra gente conseguir dialogar, né? Porque é muito cansativo isso, assim. É muito cansativo você ser uma mulher militante. Porque você o tempo inteiro tá tomando paulada, sabe? E esses dias eu até brinquei que minha carteirinha de feminista ia ser cancelada. Porque eu não saio em defesa da Cíntia Chagas, por exemplo, que é uma mulher que fala atrocidades, que é um discurso que mata outras mulheres e aprisiona outras mulheres. E aí eu acho que é importante, porque quando eu faço essa crítica direta a ela, não é sobre ela não ser acolhida dentro de um espaço de violência, não, porque a lei ela não é personalíssima. Eu não luto para que uma lei seja feita para a Lívia Nola, ou para a Natália de Campos, ou para Cíntia. Eu luto por um coletivo. E aí, dentro desse coletivo que eu luto, ela obviamente se beneficia dentro de uma lei que tá posta, mas ela não é minha aliada. A gente tá em trincheiras e a gente defende coisas diferentes. Só que quando você é uma mulher de direita e fala atrocidades, como essa gente costuma falar, qualquer coisa minimamente menos, assim, o óbvio, do tipo, oh meu Deus, o homem não pode bater numa mulher. Oh, vem aqui, vamos te acolher, palmas para ela, sabe? E aí, quando a gente é de esquerda e a gente tá militando, e aí eu falo alguma coisa que provavelmente vai desagradar alguma minoria, alguma parte, eu sou completamente esculhambada, sabe? A gente não tem o espaço do erro. E isso é muito cruel, porque inevitavelmente eu vou errar ali. Claro, todo mundo Eu vai. debruço todo mundo. nos estudos e a gente fala muito disso, né? Eu não nasci uma pessoa desconstruída. Eu também não acho que é obrigação de ninguém me dar esse letramento. Eu preciso sentar o bumbum na cadeira e estudar e ir atrás. Só que eu fiz uma escolha dentro da minha vida, talvez pelas vantagens sociais e talvez porque sejam os assuntos que mais me atravessam, de me debruçar na questão de gênero e na questão racial. Então, hoje, quando eu penso em Brasil e quando eu penso em estudar Brasil e quando eu entro numa sala e eu vejo quem ocupa esses espaços, eu vejo sempre o olhar com uma perspectiva racial e uma perspectiva de gênero. Só que eu excluo um montão de outras coisas desse meu olhar. Eu não tô envolvida com as causas indígenas, eu não tô envolvida das causas PCDs, eu não tô envolvida com várias outras coisas. Que também são importantes, mas é porque eu tenho uma limitação. Eu tenho uma limitação intelectual mesmo pra conseguir Abraçar tudo. Então, é óbvio, entendeu? Que eu quero aprender. Hoje eu presido a Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara. Então, é óbvio que eu quero estar atenta à questão da Palestina, ou enfim. Mas eu não dou conta de saber sobre tudo, sabe? E eu não sinto que a esquerda acolhe o espaço. E aí, eu não gosto nem de falar assim, a esquerda, porque fica parecendo uma coisa muito abstrata, sabe? Mas eu não sinto que esses espaços de discussão acolhem essas limitações que a gente tem. Então é difícil pra mim, assim, até a primeira vez que eu tô falando sobre isso, eu acho. Mas é difícil porque é uma régua muito, muito cruel, sabe? É assim, a gente vai vir aqui, a gente pode falar uma hora inteira sobre um debate super bacana e alguém vai falar, mas ela não falou sobre tal coisa. Sim, sim. Tipo, cara, e aí, por que você não fala? Como eu disse, né, eu presido a Comissão de Direitos Humanos e a gente tava fazendo toda uma campanha pro Conselho Tutelar, pra eleição do Conselho Tutelar, para que as pessoas soubessem que deveriam votar no Conselho Tutelar, enfim. Aí passa tanto tempo, a gente tá fazendo a campanha da PL agora, do aborto, de novo, tá discutindo uma coisa que não era pra ser discutida, mas o que a gente pode fazer enquanto comissão e tal. Aí um cara, sempre, né, um cara me liga e fica, tipo, 4 minutos gritando comigo no telefone como a comissão não se posicionou ainda pela questão da Palestina. E assim, existe uma questão de competência. Competência, quando a gente fala no direito de competência, é competência territorial mesmo. O que eu, presidindo a comissão da OAB Jabaquara, consigo, entendeu? Intervir na Palestina. Me desculpa, gente, eu adoraria ter essa relevância, mas eu não tenho. Então, dentro da relevância do que a gente se propõe, a gente é limitado. E você tem outras competências que você tá atuando fortemente, né? Exatamente, mas a minha sensação é essa. A gente acolhe muito essa galera com esse discurso neoliberal, esse discurso de direita, inclusive.
A gente coloca muito, oh meu Deus, a minha sororidade pra essa mulher. E sabe o que vai acontecer? Ela vai se eleger com um cargo, como foi a mãe da Isabela Nardoni agora, pegando uma pauta completamente genérica de eu sou contra sei lá o quê, sou a favor da polícia nas escolas, sei lá, umas coisas assim, Ela falou delírio. de bandidos, né? De mais policiamento. E quem matou a filha dela foi o Foi o pai. pai. Desculpa um eu homem ter que dizer isso, entendeu? Não foi um bandido. Não sei se o cara é bandido ou não, não sei. Não teve condenação ele é um nenhuma em relação a assassino, isso. né? Mas ele assassinou a filha. Então, esse discurso dela, ele cai por terra por si só. E às vezes é um cara que tá com você dentro da sua casa. Você acabou de falar que o casamento não é um lugar, é o lugar menos seguro pra mulher, né? A maior parte das violências contra a mulher, elas acontecem dentro de casa. Então, assim, não é que eu tô tirando da minha cabeça isso, entendeu? São dados. Por isso que as mulheres, a gente tem cada vez mais pensar, tem uma série de fatores pra isso, né? Valesca Zanella vai falar da prateleira do amor. A gente tem vários porquês. O casamento, a gente ainda fica com essa ideia de se sentir escolhida. Então, eu quero casar a qualquer custo. Como eu faço muito planejamento matrimonial, uma das coisas que as pessoas mais chegam pra mim e falam: nossa, eu queria muito fazer, mas eu não sei como introduzir essa conversa com o meu parceiro. E aí, Não minha tem resposta coragem sempre é: você quer casar com alguém que existe algum assunto que você não pode falar? Porque o casamento tem que ser um espaço de diálogo. Porque todo o resto ali vai acabar, sabe? Vai acabar o tesão, talvez, não sei, não vou falar por todos os casamentos, mas assim, vai diminuir um mudar. tanto de coisa. O espaço do diálogo tem que ser pra sempre. Enquanto você estiver junto com aquela pessoa, você tem que ser capaz de conseguir se comunicar e se expressar. Que tipo de relação a gente tá tendo que eu não posso dividir com você os meus incômodos? E eu tenho uma coisa que eu repito sempre, assim, eu só discuto a relação que eu quero manter. Então, enquanto eu tô discutindo com você por qualquer coisa que seja, do tipo, pô, Li, isso aqui não foi legal, isso aqui é porque você é importante pra mim. A partir do momento que eu não discuto mais, é porque, cara, Você não não tem quer mais tá espaço nessa relação. Explica um pouco o que é o planejamento matrimonial para as Claro. pessoas entenderem, porque isso é uma grande pauta do seu trabalho É. e é muito importante falar sobre isso, só que a gente não sabe Não nem o que fala é. ainda, é verdade. Vamos lá. Eu sou especialista em planejamento patrimonial. Dentro do planejamento patrimonial, a gente vai ter duas vertentes: o planejamento sucessório e o planejamento matrimonial, que fazem parte do mesmo guarda-chuva. O que eu tô dizendo com isso? Tô dizendo que a partir do momento que você decide se casar ou ter uma união estável com alguém, morar junto, enfim, tem algumas características para união estável, essa relação ela vai acabar. Seja por divórcio ou pela dissolução da união estável, seja por morte. Em algum momento essa relação vai acabar. Não tem nada que a gente possa fazer para evitar que isso aconteça. Isso vai acontecer. Ou você vai se divorciar, ou o seu parceiro, sua parceira vai morrer. Ou você vai morrer antes, enfim. Uhum. Vai acabar, não tem como. Quando a gente sai desse pressuposto de que vai acabar, a gente precisa ter conversas que garantam que enquanto a gente esteja junto, a única coisa que nos mantenha nessa relação seja a nossa vontade. Então eu não posso ficar num casamento porque eu sou sua dependente financeira. Eu não posso ficar num casamento porque eu tenho medo de você roubar nossos filhos. Eu não posso ficar num casamento porque eu sou coagida. A gente é ainda uma pauta de classe ainda, né? Mas ao mesmo tempo que não é. Porque hoje as maiores famílias, o contingente familiar, ele já é liderado por mães solos, né? Então, assim, já é o que acontece. Então, como que a gente vai ter essa conversa para tentar reduzir um pouco a opressão que a mulher vai sofrer dentro do casamento? E aí a gente vai falar de dinheiro, mas não só sobre dinheiro. Então, a gente pode colocar cláusulas, por exemplo, se a gente tem uma relação e você presta concurso público. Ou não, ou você tem uma carreira, enfim. E você vai receber, ou recebeu, ou existe a possibilidade de receber uma proposta para você ir para fora de São Paulo. E aí, seu marido vai abrir mão da carreira que ele tem aqui em São Paulo para te acompanhar, pensando que isso é o ideal para vocês dois. Aí vocês se mudam, sei lá, para Recife. Em 5, 6 meses que vocês estão em Recife, ele não quer mais ter essa relação com você. E tá tudo bem, porque a vida é viva. E ele também não é obrigado a ficar com você, porque você, dentro de uma autonomia, decidiu segui-lo em um momento. Mas você concorda que a gente precisa falar de algum reparo? Porque você abriu mão da sua carreira. Tá tudo bem você voltar para São Paulo, ou você se mantém em Recife, ou o que quer que seja. Mas a gente precisa falar desses acordos que são feitos. Ou o contrário, você é música. Se em algum momento você decide engravidar, você vai ter que, a sua carreira, lidar com isso.
A gente falando de relações heterossexuais, quando a mulher decide engravidar, ou mesmo uma relação entre duas mulheres, mas que uma vai gestar, vai existir uma demanda em relação a isso. Então, como que a gente faz esses combinados? E aí, não é só sobre dinheiro, porque a gente pode colocar os combinados em várias esferas. A gente pode colocar os combinados num espaço de amor também. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu deixo um documento, e eu não tô falando de morte, tá? Mas sei lá, sofri um acidente, estou na UTI, estou incapaz por algum motivo. Eu posso deixar num documento sinalizado que eu quero que Carlos faça a gestão da minha conta bancária, do que vai acontecer da nossa vida a dois, né? Então, a gente pode sinalizar um tantão de coisas nessa conversa. O que pra gente é inegociável? O que é negociável? E a gente pode falar sobre parentalidade. Então, poxa, se a gente tiver um filho, o que a gente espera dessa criança? E é claro que a vida é mutável, né? Não é um documento, não tem um fiscal. O juiz não vai ir lá na sua porta bater e falar: olha, você falou que ia fazer desse jeito, você não tá fazendo. Mas as coisas que a gente decide no amor são coisas que a gente não precisa voltar na hora da dor, sabe? Porque provavelmente vão mudar na hora da dor, Vão né? mudar. Você tem acordos no amor que quando você tá com raiva, quando você se decepciona, quando você não ama mais, você tá vai vivendo sentir um luto diferente. de alguma forma. Um luto do término da relação ou um luto da morte mesmo. E aí, quando a gente pensa em regime de bens, é uma coisa que acontece muito ali. O casamento, as pessoas ainda pensam um pouco do tipo, vou casar, então eu tenho que fazer uma escolha em relação a isso. Quando a gente pensa na união estável, a união estável ela é muito aberta. O que caracteriza uma união estável? O ânimo de constituir família. O que é isso? Ninguém sabe. É desejar ter filho, desejar ter uma planta, é adotar um pet. Fica muito aberto. Aí as pessoas… Eu ouço até amigas minhas várias vezes dizerem… Ah, mas tudo bem, porque um apartamento é financiado, é do banco. Não, mas as parcelas que você paga na constância vão se comunicar. Então, o planejamento matrimonial, por que ele é uma ferramenta? Por que eu entendo o planejamento como uma ferramenta contra a violência doméstica? Porque a gente pode fazer acordos nesse documento que, por exemplo, no divórcio, até ter a partilha, porque um processo ele demora sempre, tá? De 3 a 5 anos. Processos são processos longos. E o que os homens, no geral, costumam fazer dentro do judiciário? Sangrar a mulher. Então, você tem metade de tudo que a gente conquistou junto nessa união. Metade do quê? Se você nem sabe o que foi conquistado. E aí, quem tem a liquidez, quem tem o dinheiro na conta, é que vai determinar como os acordos vão ser feitos. Então, você tem direito, vamos supor, agora com super recorte de classe minha fala, mas vamos supor que você tem o direito a 500 mil reais, a 1 milhão. Mas isso quando acabar o processo. Mas até lá você vai viver como? Porque você tá falando de um direito de uma partilha de um apartamento, por exemplo. Isso, uma partilha de um apartamento. Vamos supor que vocês tenham um apartamento de 500 mil reais, 250 mil pra cada. Só que quando você vai ficar lá brigando no processo, aí vai sair o divórcio, aí vai sair a partilha. Daqui 3, 4, 5 anos, quando sai a partilha, o juiz vai falar assim: verdade, cada um tem direito a 50%. E é isso que ele fala. Aí agora o que você tem que fazer? Você tem que entrar com outra ação, uma ação pra você destituir o condomínio, que a gente chama, pra falar, então agora tem que vender esse apartamento. Nisso a gente tá falando de mais 2 anos. E aí, se é uma mulher que não tem renda porque trabalha com esse trabalho que a gente tava falando, não que é um remunerado. trabalho não remunerado, do cuidado da casa ou dos filhos, ou abandonou uma carreira, que acontece muito. Ou trabalha e ganha menos. Ou ganha menos, ela vai estar ali, não vai ter segurança pra sair desse casamento e vai ficar nesse casamento por conta disso. Exatamente. Ou quando ela decidir sair, ele vai falar: eu te deposito 30 mil reais mês que vem. Você sabe que você tem direito a 250 mil daqui 5 anos. Ou você aceita esses 30 mil reais pra você poder comer amanhã com seus filhos. Exatamente. Então você fica muito vendida a acordos ruins, porque essa conversa não existiu previamente. Então, uma cláusula que a gente pode pensar em colocar no planejamento matrimonial é: em caso de divórcio, você vai pagar X até a partilha. Ou até a minha inserção no mercado de trabalho de novo. Então, a gente ter essas conversas… Ah, Natália, mas e se a gente não se divorciar? Maravilhoso, não precisa voltar nunca nessa conversa. Documento. Mas é uma conversa pra muitas mulheres desconfortável, né? E aí, entrando num projeto seu com a Natália. Você e a Nath tem um projeto chamado Duas Natálias, que você falou que você é da comunicação. Vocês têm um podcast, você é podcaster também. Também. A Natália Marques, né? Ela é psicanalista, psicóloga, você é advogada. E as duas uniram essas duas atuações e as suas experiências para falar sobre
gênero, mulheres, direito da mulher. Ter conversas desconfortáveis num ambiente confortável, né? O que vocês falaram. Isso. Trazer um conforto para essas conversas desconfortáveis, tipo essa que a gente tá tendo agora, que mulheres têm dificuldade de falar com o marido, vamos planejar, vamos assinar um documento para eu não ficar… E os homens fazem isso o tempo todo, Li. Homens se protegem e eles fazem isso o tempo inteiro. Então, uma coisa que eu defendo, eu vou falar sobre a Natália, mas uma coisa que eu defendo muito é mulheres, mães, façam testamento. Porque você fica um tempão pra conseguir se divorciar e se acontece alguma coisa com você, quem vai fazer a gestão desse patrimônio é o pai do seu filho, que era a pessoa que você se divorciou por qualquer motivo que seja. E eles fazem isso o tempo inteiro. Eles se protegem, eles criam contratos, eles fazem holdings, eles estão o tempo inteiro colocando o filho mais velho pra fazer a gestão da empresa, sabe? Eles fazem isso o tempo inteiro. O que eu tô propondo nessa conversa, que eu tô levantando esse debate eles já fazem isso. Vamos fazer também? Vamos se proteger também, de alguma forma. Sim. Agora, sobre a Natália. Bom, Natália é maravilhosa, né? A gente se conheceu… 2 Natálias e 2 Natálias arianas, assim. Enfim, são as duas arianas. Duas arianas. A gente se conheceu numa briga no Facebook. Há muito tempo atrás, acho que 2018, 2017, 2019. Não me lembro bem, mas assim, antes da pandemia. E aí tinha uma discussão rolando lá no Facebook. E aí um cara marcou eu e ela do tipo… Olha o tamanho do absurdo que essa pessoa tava falando. Que era sobre licença maternidade. E aí, Natália Marques, que ela é muito mais paciente que eu, escreveu lá um textão. E eu fui acompanhando os comentários dela. Porque eu não tenho nenhuma paciência. Tipo, naquela época eu acho que até tinha mais alguma. Mas eu não tenho nenhuma paciência. Não entro nessas coisas de internet, não. De comentários de internet, então. Não entro. Eu simplesmente… Senão a gente adoece também, né? Quando os cortes do podcast viralizam alguma coisa, eu, tipo, abstraio, assim. Eu deixo de ler, porque… Cara, que vai tipo… furar uma bolha, vai chegar nesses caras, normalmente. Bater papo com Red Pill, sabe? Sim. Não vou, não é sobre mim. E aí, a gente se conhece nesse lapso temporal. E aí, eu tinha a ideia de um projeto que chamava Entre Elas. Que era uma coisa da gente fortalecer mulheres com informação. Porque a gente acredita muito que informação é poder. A gente acredita muito que a partir do momento que a gente tem um diploma, a gente precisa pensar esse diploma a favor da sociedade. Então, eu e Natália, a gente casa muito nessa ideia de, tipo, como a gente faz para que essas informações que a gente tem acesso, outras mulheres também tenham acesso. E aí, a gente começa esse projeto, a gente faz um projeto no São Martinho desde a pandemia, que é um núcleo de convivência lá do Padre Júlio Lancelotti, em que a gente debate situações de gênero com as mulheres. E aí é muito incrível, porque a gente começa esse projeto falando sobre violência e de repente a gente tá discutindo sobre amor, sobre política, sobre tantas outras coisas. E é um espaço que cada vez que a gente tá lá, a gente percebe o quanto é incrível, sabe? O quanto é incrível a gente colocar… descer desse espaço da academia, de paredes, que a gente vai ficar discutindo um monte de coisa que às vezes… E eu sou super a favor, porque vai parecer que eu sou negacionista, né? Sou super a favor das discussões científicas, mas as discussões científicas sendo feitas no sentido amplo, sabe? Chegar ao conhecimento pro povo, exato, no geral, de quem né? a gente tá falando, né? E aí, a gente começa um canal no YouTube que chama Entre Elas, que a gente teve Ali a que a gente se honra de se conheceu. conhecer, exatamente. Eu participei, fui ser entrevistada Tá pelas no ar meninas. ainda, Mulheres no Carnaval, maravilhoso. Exato, fui falar sobre carnaval, que é uma paixão em comum nossa. Música, carnaval, café da manhã, que você falou no começo. Temos várias em comum, mas fomos falar sobre violência no carnaval, né? Assédio, a comissão de mulheres que a gente tem pro Carnaval de São Paulo. Vocês me convidaram antes da pandemia, isso, Foi né? antes da pandemia, foi. E aí veio a pandemia, aí eu e a Natália, a gente começou a fazer uma força-tarefa gigantesca pra ajudar as pessoas. Eu acho que eu e a Natália, a gente é muito parecida nisso, assim. A gente entra no modo meio obcecado pelas coisas, sabe? De vamos ter que fazer. E aí, na pandemia, como modo de sobrevivência também, a gente entrou nesse modo obcecado de ajudar as pessoas. Então, a gente fez uma grande rede de escambo. A gente deu entrevista pra CBN na época, enfim. Que era assim, o que você pode ajudar e o que eu posso oferecer. E aí, nessa grande rede de escambo, tinha gente que dava aula de violão, tinha gente que dava aula de dança. Tinha várias demandas do tipo, o que eu posso te oferecer? E eu comecei a negociar o aluguel de um monte de gente.
Então, eu vi que na hora, assim, as pessoas iam espanar, porque, enfim, pandemia. Não tinham como pagar seus Não aluguéis. iam ter como pagar os aluguéis. E a gente começou a negociar com as imobiliárias, com os proprietários. E a gente fez essa grande rede e a gente entendeu o quanto era bonito aquele projeto que a gente estava fazendo e tal. E aí a gente foi perdendo um pouco de força, porque é isso, né? A gente sempre faz as coisas na raça, sem apoio, sem patrocínio. Tiveram muitas pessoas incríveis que arregaçaram a manga com a gente e falaram: vamos lá, vamos se organizar, mas a gente fazia meio que na unha, e etc. E aí a gente seguiu com esse projeto, a gente dá palestra em empresa, a gente ainda tem tudo isso juntas. E aí esse ano a gente começou o podcast Duas Natálias. E era um podcast que a gente se propõe a ter conversas desconfortáveis num ambiente confortável. Porque é um ambiente, Li, que a gente tá falando sobre política. Então, eu percebo que, assim, às vezes as pessoas vão falar sobre violência obstétrica, né? E que é um tema que a gente tratou também no podcast. É sempre num espaço… Eu vou usar o termo limpinho, mas eu não sei se é bem esse. Mas é um espaço que eu não quero confrontar, sabe? É um espaço que eu quero informar, mas eu não quero confrontar. Eu não quero dar nome, eu não quero falar sobre. É um espaço sempre pisando meio em ovos do… são duas mulheres falando sobre isso. E aí a gente tá comprando a briga, sabe? A gente tá se posicionando, sim, é uma psicóloga, psicanalista, é uma advogada que são bem-sucedidas nas suas carreiras, mas que sim, tá gravando um episódio com Gustavo Gaiofato falando sobre comunismo. A gente tá tirando os fantasmas da sala de sobre isso a gente não fala. Isso é muito importante, né? A gente tava até falando antes de entrar no ar aqui. Você falou, tem alguma coisa que eu não posso falar. E a gente tem projetos independentes hoje, então a gente consegue… porque muita gente que tá aí no ar, em canais, em veículos, não pode falar sobre alguns assuntos espinhosos, porque tem interesses por trás, né? E a gente traz, joga a luz em assuntos muito, muito importantes de serem falados e que não são falados por conta de todo um… É um projeto político, na verdade, Sim. né? Na verdade, a minha pergunta sobre o Duas Natálias era exatamente isso. Assim, vocês falam de conforto, mas existe um lugar de conforto sendo mulher? A gente consegue ficar confortável? Ou é só nesse lugar, estamos entre mulheres aqui, conversando e trazendo nossas vivências? Quando que você se sente confortável? Quando você Cara, sente conforto em si? é uma loucura isso, Li, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho tratado na terapia também. Existe um livro, inclusive, que a gente cita em quase todos os episódios do podcast, que chama Amar para Sobreviver, da Graham. Ela é uma escritora que ela vai defender a ideia de que nós mulheres estamos sempre apaixonadas pelos nossos algozes. Então, a gente está sempre em estado de alerta, porque ela vai falar sobre a síndrome do Estocolmo. Então, ela vai dizer que o jeito que a gente tem de se proteger socialmente é a gente se apaixonar e viver essas relações, etc. Eu sou uma pessimista utópica, se é que isso existe, assim. Eu sou uma pessimista por convicção, mas eu quero acreditar que existe espaços de conforto. Porque senão a vida vai ficar muito pesada, sabe? Então, eu acredito muito nas relações entre mulheres, assim, muito. Eu acho que existe espaços de conforto quando a gente pode sentar aqui e com uma mulher que eu admiro intelectualmente, admiro profissionalmente, e a gente pode ter essa conversa. Então, eu realmente acho, Li, eu concordo com você, né? A gente vai tentando se moldar de alguma forma para ocupar alguns espaços sem ser do alternativo, né? Então, se a gente quisesse ter essa conversa, sei lá, no GNT, a gente teria que moldar para outro espaço, como que a gente vai acessando isso. Mas eu sou muito fã de um cara também, que ele chama Alisson Mascaro, que é um jurista. E ele fala uma coisa que eu sempre acho incrível. Ele fala assim, o que a gente tá falando não faz cócega, entendeu? Então a gente pode falar, porque no dia que essa conversa, de fato, estiver atrapalhando o status quo, eles vão dar um jeito da gente não ter essa conversa. Então, não é tão relevante o que a gente tá dizendo a ponto de incomodar essa gente. E aí, se nos nossos espaços a gente moldar o discurso e não puder falar, então eles já ganharam, sabe? Porque ele fala muito disso, assim, se quem dá as regras são eles, até quando a gente ganha, a gente perde. Então, se você começa um projeto já pensando em moldar seu discurso para que, se porventura alguma coisa aconteça, a gente já perdeu. Então, já não tem. E é muito bom porque vocês trazem mulheres no Duas Natálias de diversas realidades para falar sobre assuntos diversos, seja violência de gênero, seja
Acho que o último episódio de vocês é sobre que até homens progressistas são… Com a Gabi Varela, maravilhosa. Falando sobre até quem é nosso aliado, muitas vezes a gente não consegue confiar e vai ter… mesmo um cara achando que ele é completamente desconstruído e ele pode ser um possível abusador, ou um possível assediador, ou cometer violências. Vocês trazem falam sobre divórcio, sobre escrita, capitalismo. É muito bom, assistam, tem 23… 24 episódios no ar. E são conversas, você e a Natália têm uma fala acessível, né? Porque também é isso, ficar discutindo muito academicamente e levar conhecimento para as mulheres terem autonomia, entenderem suas realidades também. É muito importante esse trabalho que vocês fazem. E eu perguntei do conforto, porque é uma coisa que eu fiquei me questionando, assim. Em vários episódios de vocês falam sobre o quanto a gente estar desconfortável é um projeto político. Sim, é um projeto do patriarcado. Então, inclusive fisicamente isso que eu ia falar, desconfortável. na moda, ou a gente tá sempre preocupada em… A gente gasta tanta energia querendo estar magra, estar bonita, agradar, ser solista, né? Cuidar de todo mundo. E que essa energia a gente podia estar focando, fazendo um podcast para falar sobre as violências que a gente sofre, estando na academia, estando na política, estando… É um projeto mesmo, né? Deixar as mulheres nesse lugar do… a mulher tá ali pra servir, pra ser bonita, pra agradar, pra… Eles afastam a gente dos espaços de poder, né? E aí, eu tenho dito isso sistematicamente, assim, porque não existe vácuo de poder. Não existe. Todas as vezes que a gente não ocupar, alguém vai ocupar. Assim, alguém vai sentar nessa cadeira. Hoje eu presido a Comissão de Direitos Humanos da OAB, Jabaquara. Tenho algumas articulações, não em nenhuma política partidária. Eu acho que as pessoas também se confundem muito sobre isso. Fazer política não é fazer política partidária. Você pode estar num coletivo, numa associação, num sindicato, na reunião do condomínio, na reunião de pais. Né? Viver é político, exatamente. Então, eu acho que eles se valem muito desses espaços, sabe? Por exemplo, a gente acabou de ter uma campanha aqui para São Paulo. E eu não vou entrar nem na discussão da campanha em si, mas o quanto ser mulher dentro de uma campanha eleitoral é completamente violento, sabe? Você vai ter seu status civil sendo questionado, você vai ter seu nude sendo vazado, você vai ter… São coisas que são muito cruéis. Então, eles criam várias camadas de segurança para que a gente não possa ocupar esse espaço. Então, estar nesse espaço, para mim, eu já acredito que seja um ato de resistência. Já é um espaço do tipo… Cara, eles não querem a gente aqui de jeito nenhum, sabe? E aí, mais uma vez, a gente vai pros recortes, né? Porque quanto mais você vai entrando… Então, uma mulher já sofre violência, é isso. É assediada em pleno… na câmara lá. E todo mundo vendo. Exatamente. E aí, você vai indo mais, né? Falando de mulheres trans que estão fazendo política. Mulheres pretas que são assassinadas, né? Sim. Por serem… A Camila Torres, que é uma brilhante, uma mulher negra brilhante, assim, no episódio que ela gravou comigo com a Natália, ela fala isso. Não vai ter espaço pra todo mundo, né? Então, ela não lembro se é literalmente assim que ela fala, mas ela fala: quando eu vejo que uma mulher branca chegou, ela tá mais perto de uma mulher negra chegar. Porque quando só tem homem branco, aí que uma mulher negra não vai chegar mesmo. Uma mulher trans não vai chegar mesmo. Então, a gente ainda tá longe da conversa, sabe? Mas… E também depende de que mulher branca. Exato, né? que é o que você tava falando lá no início. Tem mulheres que não são aliadas. Damares não é nossa aliada. Não Jamais. adianta você achar que vai ter uma Damares que ela vai abrir a porta pra você. Não. Então, quais mulheres brancas, quais homens negros, nem todo mundo é nosso aliado. Então, entender essas pautas também é super importante. Então, a ideia é que a gente chegue, que a gente abra pra cada vez mais e vindo. E se não tiver lugar pra todo mundo sentar, a gente vai ter que levantar pra que outras pessoas sentem. Porque como sociedade, eu acho que é uma discussão tão burra, sabe? Se a gente tem os mesmos homens brancos de meia idade, formados nas mesmas instituições, que pluralidade é essa que a gente tá discutindo? E essas são as pessoas que estão no poder tomando as decisões, né? Então… Que nos afetam, né? Então fica muito difícil. E falando de violência doméstica, que é um assunto que você fala muito… E eu queria voltar no assunto de você falar que dentro de um casamento… que deveria ser um lugar também que é seguro, é o lugar menos seguro para a mulher, né? Por você trabalhar com direito de família, você entende que a violência… Como é que chegam esses relatos para você de violências domésticas
do tipo, é uma coisa que não volta, né? A primeira vez, sei lá, a mulher começa levando um empurrão e isso vai crescendo até um assassinato ou uma violência. Sim. É, como é que como é que chegam esses relatos pra você? E como é que o seu trabalho, como é que é um trabalho também, porque pra você também não tirar a autonomia da mulher, né? De uma mulher que fala, eu não quero me separar, eu não vou me separar, eu não. Porque muitas vezes a gente culpa a gente, eu tô falando a sociedade, né? Culpa a vítima, né? Tipo, mas ela escolheu ficar nesse casamento, ela escolheu estar com esse homem. E não é uma escolha, a maioria das vezes, né? É muito difícil, viu, Lia? Assim, trabalhar com mulheres em situação de violência é uma das coisas mais desafiadoras que eu tenho na minha carreira. Porque a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não se tornar outro algoz na vida dessa mulher, sabe? Eu tenho muitas críticas a essas campanhas que as pessoas fazem do é só denunciar. Teve uma campanha até um pouco, há uns 4 anos, acho que foi na pandemia até, que mostrava uma menina, uma mulher fazendo uma videochamada, e aí o cara descia pra pegar alguma coisa e liga pra polícia, tal, tal, tal. Gente, não é assim. Eu acho que chega a ser até violento quando você coloca essa responsabilidade na mulher do é só denunciar. Quando chega pra gente uma mulher em situação de violência, primeiro que foi o que você disse, existem várias situações de violência. Essa mulher já se reconhece nessa situação de violência, porque às vezes ela ainda não se reconhece. A gente diz sempre que o primeiro soco nunca é na cara, né? Então, muitas das vezes, aquele soco na mesa, aquele copo que o cara jogou na parede, é o celular que pegou e jogou. Tem violências também que não são físicas, né? As Exatamente. violências do tipo te diminuir Psicológica. no trabalho, ou porque você ganha menos, ou te diminuir mesmo não querer, né? Que você esteja em lugares de poder, E aí, tipo. esse discurso de não querer, ele pode vir com camadas do tipo: não que eu não queira que você saia com as suas amigas, mas hoje você vai fazer isso? Ai, mas eu acho que essas suas amigas têm inveja de você. E a pessoa vai te minando, te minando, te minando, até que chega um dado momento que você já tá oca, sabe? E aí, é difícil você se reconhecer numa situação de violência também. E eu vejo muito isso, assim, a gente que é uma mulher empoderada, feminista e tal e tal. Quando se coloca numa situação de violência, quando se enxerga numa situação de violência, fala: "Ah, e eu passei por isso? E eu não detectei". É muito difícil a gente lidar com mulheres em situação de violência, porque a gente tem que entender que a gente não é super-heroína. A gente tem que entender que, às vezes, para tirar uma pessoa de uma situação de violência, a gente não pode se colocar em risco. E a gente não pode ser um algoz na vida dessa mulher. Então, é um processo que ele é feito em camadas, com estratégia. A gente tem todo um plano de segurança para tirar essa mulher até ela estar fortalecida para denunciar. Não é uma coisa na loucura, sabe? Até, às vezes eu falo coisas que são meio impopulares. Teve um dia que eu gravei um vídeo que eu falei assim: olha, se você perceber que essa briga tá criando um tom que vai virar uma agressão, leva essa briga pro quarto. Não tem essa briga na cozinha. E as pessoas, meu Deus, que absurdo! Você tá dizendo que as mulheres têm que apanhar no quarto e não na cozinha? Não, eu tô trabalhando com redução de danos. Eu tô trabalhando com pesquisa. Na cozinha existem Tem mais faca. objetos que essa mulher pode ter um ferimento ou, enfim, morrer, porque ela tá num ambiente disso. E não significa que ela não possa, né, sofrer essa violência no quarto. A gente tá trabalhando com redução de danos. Então, quando eu falo, olha, você é uma mulher e você está em situação de violência, você precisa criar um e-mail que não esteja logado em lugar nenhum, que você possa colocar essa produção de provas nesse espaço. Porque uma coisa muito comum, Lívia, é quando a mulher está em vias de procurar uma advogada, de consultar, de ir atrás, o computador some, o celular é roubado, o que ela tinha de prova desaparece. Então se você está em situação de violência, você precisa ir fazendo uma produção de prova sobre isso, por mais dolorido que isso seja, e você precisa ter cópia de documento. Então, se você se reconheceu, você acredita, você percebe que você está numa situação de violência, você faz uma pastinha com as cópias de certidão de nascimento, de cópia de carteira de vacinação das crianças. Você faz uma cópia de todos esses documentos e deixa num espaço seguro, na casa de uma amiga, da sua mãe, enfim, um lugar que você poderia recorrer caso você precise desses documentos. É muito importante a gente trabalhar com as ideias de que, assim, eu falo isso sempre, relacionamentos saudáveis, eles não deixam dúvida.
Se você tá me ouvindo e você pensa, será que eu estou num relacionamento agressivo? É porque provavelmente você está. Se você tá questionando, será que eu estou numa situação de violência? Provavelmente você está. Porque relações saudáveis não geram dúvidas, relações agressivas geram. Então, perceba o comportamento de como você mesma se comporta. Eu assisti um filme esses dias, chama Eu Alice? Alguma coisa Eu acho que é Alice. o Alice, tem um que é o Alice. Com quem que é? Amanda Catrac, Não, então não não sei. sei. Que é sobre violência, né? Tá. E aí ela quer viajar com as amigas e ela se pega mentindo pro companheiro pra fazer essa viagem. E é uma viagem que ela vai com 2 amigas. Mas vai dar tanto trabalho, sabe? Vai ser tão cruel com ela falar pro companheiro que ela vai viajar com essas 2 amigas, que ela mente. E aí, quando ela vai tendo uma queda de cabelo. E eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que eu e a Natália Marques a gente fala sempre. Confia nos sinais do seu corpo. O seu corpo, ele é o maior alerta do que você tá vivendo. E pode ser uma relação no trabalho, de assédio, pode ser uma relação dentro de casa, o que quer que seja. Não é normal você ficar reprimida antes de trabalhar. Não é normal você ficar com medo de chegar em casa. Começa a se atentar aos sinais, queda de cabelo. A gente teve uma denúncia no escritório de violência psicológica, que é uma coisa bem complexa de se provar. E na perícia, um dos elementos foi a grande queda de cabelo, queda de peso. Então, são indícios de que essa mulher, ela não levou um soco na cara, mas tinha uma violência ali. E você, como é que é o acesso? Porque você e a Nath falam muito sobre a importância de você ter uma advogada e uma psicóloga ou alguém que te acompanha, né, também num tratamento, seja uma psicóloga, uma psicanalista. Quando você tá num processo ou de violência ou de divórcio, uma mulher, né, nesses processos. Mas a gente também tá falando de novo de um recorte Total. social, de classe, né, e racial. Obviamente, porque quando a gente tá falando de Sim. classe, a gente tá falando de acesso, né, pra essas mulheres. Então, por isso que é muito importante também o trabalho que vocês fazem nas redes sociais, e que tanta gente faz, né, tantas mulheres, de dar luz a isso de uma forma também acessível, assim. Que aí também tem várias questões, porque tem outros conteúdos nas redes sociais que vão atrapalhar todo esse movimento nosso. É, Mas porque tem muitas mulheres que não têm condições de chegar nesse momento de ter uma advogada acompanhando, né? Ou de entender que ela pode denunciar. sim. Ou de entender que ela pode ter uma pessoa ajudando ela a sair de uma depressão, por exemplo, que ela foi colocada por conta de um parceiro. Que ela foi colocada, não, que ela acabou vivendo uma depressão por conta de um relacionamento com um parceiro abusivo. Você falou que vocês têm esse trabalho, que é um trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade também. Uhum. Mas como é que a gente faz chegar essa informação? É muito difícil, Li. É sempre muitas camadas, assim. Eu entendo que a gente faz esse trabalho e que não é o ideal ainda, mas é muito legal. A gente dá muita palestra em escola também, né? Em escolas periféricas, inclusive. E a partir do momento que a gente fala esse trabalho nessas escolas com adolescentes, cara, se 2, 3, 4, 5 meninas que estão ali me ouvindo, sabe? Nos ouvindo, entenderem que o controle não é amor, a violência não é amor. E aí é muito difícil, Lívia, porque a gente precisa entender todos esses recortes sociais, a gente vai falar sempre sobre isso. E, por exemplo, lá onde a gente faz esse trabalho com as mulheres, a gente tem levado muito a questão da violência. Do tipo, não pode bater em criança. E é muito difícil a gente ter essa conversa. Inclusive porque às vezes as mulheres estão… elas usam drogas, enfim, tem um monte de outras coisas envolvidas. E aí, eu acho que a grande questão é a gente entender que nunca é uma coisa ou outra. As coisas, elas precisam serem feitas ao mesmo tempo e por pessoas diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu, Natália e tantas outras pessoas, a gente tá fazendo por um lado, a energia que a galera gasta falando, mas e as pessoas que não têm acesso ao celular, que não têm internet? Pô, você tem como, entendeu? Então, se você tem alguma coisa que você possa fazer, então faz você, cara. Não deposita na gente a expectativa de conseguir fazer tudo, porque a gente não vai. Então é muito desafiador mesmo. Eu entendo que hoje dentro do escritório a gente trabalha com recorte de classe média alta.
Então, é difícil, e ainda assim é bem difícil, porque a violência de gênero, ela atravessa a classe social, mas é um pouco mais possível, né? Porque a pessoa consegue ter esse amparo de rede para conseguir se fortalecer de alguma forma. Hoje, o que eu diria é: façam redes de segurança. Tenham redes de segurança. Procurem mulheres, procurem coletivos, procurem espaços que vão te acolher. A Casa da Mulher Brasileira, você pode ir, enfim, a própria Defensoria Pública, você pode ir atrás do CAPS, tá muito longe de ser o ideal. E aí eu acho que o recado, Lívia, que eu tento passar aí, Natália, também, é muito menos da gente ficar conversando com a vítima de o que você tem que procurar, e muito mais para a gente conversar com as outras pessoas de como a gente pode usar as nossas vantagens sociais a favor dessa pauta. Então, eu não posso esperar que uma mulher que trabalha 16 horas por dia, 14 horas por dia, vai pegar um ônibus lotado, vai chegar em casa, queira ir numa reunião para debater a PL que vai sair agora. Eu adoraria, entendeu? Adoraria. Mas essa mulher tá cansada, a classe trabalhadora está exausta. O tempo que ela tem de lazer é o tempo que ela vai numa missa ou no culto. Ela não quer fazer essa discussão porque não dá, entendeu? Então você consegue, então eu consigo, então a gente ocupa esses espaços para continuar conseguindo pautar coisas que vão… De novo, o direito ali não é personalíssimo. Se a PL do aborto passar, não vai passar só para mulher branca classe média, vai passar para todo mundo. E hoje a gente já sabe que a mulher branca classe média aborta, Sim. né? Então a gente precisa entender, e eu acho que eu tenho colocado muito essa pauta, assim, de… Então vamos falando pra quem, assim, não vai chegar, não vai chegar. Cara, você tem esse espaço? Você tem o contato de uma escola na periferia e você gostaria que a gente falasse nessa escola? Convida a gente. A gente tá super apto aí a debater isso com os adolescentes. Eu tenho achado incrível as discussões que a gente tem feito com adolescentes, sabe? Tá vindo uma geração agora muito mais… Muito. Diferente da gente, né? Que a gente foi construindo e se construindo e Com estudando. capricho, né? A gente era o teste lá de quando perdeu a virgindade. Sei lá, e como agradar agradar um namorado, um cara. Era Ou isso. também vendo corpos… inatingíveis. Que fazem… Que é outro projeto. Vamos passar fome, não comer, não nos alimentar. Aí passar fome, não romantizando a fome. Falando de mulheres que fazem dieta para estar num corpo padrão. Estarem, e agora a gente vê os adolescentes chegando… já com uma cabeça… Eu sempre fico nessa dualidade, assim, do tipo… Cara, eu ia odiar ser adolescente agora. Porque imagina, tanta exposição, TikTok, a pressão disso comparação, tudo. Né? A comparação… Mas, ao mesmo tempo, os acessos que eu tô tendo aos adolescentes agora… Eu tô vendo discussões, assim, que são tão bonitas, sabe? Das mulheres, das meninas, dos meninos e tal. Da gente trocando essa ideia e tá sendo muito mais um espaço de saber mesmo. O que eu diria é… Cara, é muito difícil. Se cada um fizer o que dá pra fazer… Porque não tem que ser uma cruz também, sabe? Você não tem que você achar… Uma vez eu gravei um podcast com a Mari Luz, que é uma psicóloga ali. Logo que eu tava começando a trabalhar muito, assim, com a situação de violência. E era sobre burnout o episódio. E ela fala… E eu falo, mas eu tenho muito medo se eu não atender o telefone… E a minha cliente sofre uma violência, morre. Ela fala… Não, mas ela não vai sofrer a violência ou morrer porque você não atendeu o telefone. Ela está exposta a essa violência por outros motivos, não por você atender ou não. É uma responsabilidade muito grande pra… Eu ia te perguntar exatamente isso, de a gente falar da nossa essência aqui, mas não tem como não falar do trabalho que você faz. Porque o trabalho que você faz é você, né? Você escolheu estar nesse lugar de combate mesmo, né? A essas violências e a essa realidade que é posta para as mulheres. E que a gente é socializada já entendendo, a gente cresce já entendendo que a gente tem que servir, que a gente tem que agradar, que a gente não pode dizer não, que a gente não pode ter acessos a coisas, né, que os homens, que sempre foram dadas aos homens. Mas tudo bem, é lindo o trabalho que vocês fazem, você e a Natália, de estarem… se colocarem a favor dessas mulheres, desse coletivo, como você disse, de mulheres. Mas é uma coisa que provavelmente no fim do dia te desgaste muito.
e te coloque… Você falou do burnout, mas que te coloque… Porque você tem contato com violências, com opressões. Mais do que eu que tô lendo um caso né? Ai, nossa, que absurdo. Lendo um caso de violência na mídia. Ou vendo uma pessoa próxima passar. Mas como é que você faz pra se cercar de outras coisas também, né? Como é o seu dia a dia fora Trabalho. o trabalho? Que tá com você o tempo inteiro, eu sei. Eu acho que eu tenho aprendido, Li, assim, eu fiz uma decisão, acho que pós-pandemia, ali, na primeira, segunda vacina ali que a gente tomou na pandemia. A pandemia mexeu muito comigo, assim, desgraçou muito minha cabeça, sabe? Foi uma coisa muito cruel, assim, Quem não todo desgraçou, mundo, acho que não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Exato. Uma pandemia no governo Bolsonaro, tipo, aquela coisa maluca que a gente vivenciou. E aí, quando deu essa chavinha de estamos voltando, eu, de fato, falei… O meu trabalho não vai me adoecer. Eu tomei uma decisão, sabe? Eu falei, assim, acho que eu já fiz de tudo que você pode imaginar na vida. Eu já trabalhei em shopping, eu já cuidei de cachorro, tudo que você pode imaginar eu já fiz, sabe? Já tirei foto pra cardápio de restaurante. E aí, eu falei, não vai ser cruel comigo. Porque se for pra ser cruel, eu volto a trabalhar com qualquer outra coisa. Existe um espaço que eu coloquei numa redoma e eu falei, esse espaço meu trabalho não vai invadir. É uma decisão, e é uma decisão com vantagem social também, enfim, ter um companheiro, dividir conta e ter uma vida a dois que permite um tanto da gente negar algumas ações, etc. Mas também é uma decisão, Li, que eu acho que às vezes quando a gente é mulher e a gente se coloca nesse papel de militância, é muito fácil também a gente ser violentada por uma mulher em situação de violência. Porque a gente começa a baixar a guarda do tipo, relativizar violências, que como essa pessoa tá sofrendo, ela chega em você e despeja tudo isso, e você começa a relativizar que aquilo não é violento porque é uma mulher em situação de violência, sabe? E aí, no grosso, você vai vendo que aquilo é muito violento. E aí, várias vezes que isso começou a acontecer comigo, eu fazia uma pergunta. Se fosse um homem do lado de cá, ela estaria falando com ele desse jeito? E quando eu comecei a fazer esse recorte do tipo, não é admissível pra mim que uma mulher em situação de violência seja violenta comigo, começou a ficar mais fácil pra mim. Porque eu achava que eu tinha que estar numa disponibilidade pra essa cliente, pra essa mulher, que é humanamente impossível. Não tem como. Um psicólogo não fica, um psiquiatra não fica. É cruel você imaginar que um advogado tem que ficar. É cruel você imaginar que você mandou um WhatsApp agora e eu tenho que estar nessa disponibilidade. E aí eu fui criando um discurso dentro do escritório, fora dele, do tipo, não respondo o WhatsApp. Tendo acordos com os clientes do tipo, olha só, eu sei quem tá em situação de violência, mas eu não tenho que ser sua primeira ligação. A primeira ligação, a ligação de emergência é médico e polícia. Se não é uma situação de médico e polícia, será que você tem que me ligar? Porque a gente tá lidando com uma ansiedade que aí vai ficando todo mundo ansioso, sabe? E não tem muito o que ser feito. Então, eu acho que eu venho aprendendo. E é até engraçado, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho com a Natália lá no núcleo de convivência, eu ainda não sabia detectar muito as pessoas, sabe? Então, às vezes, as pessoas estavam em mania, ou as pessoas estavam em surto, com esquizofrenia, ou, enfim, delirando de alguma forma. E eu começava a acreditar na história. E aí, quando eu saía de lá, eu falava, meu Deus, isso é muito grave e tal. E a Natália falava, amiga, mas não, era mentira aquilo. E aí ela tem uma outra área ali de atuação, de psicanálise, psicologia. Outra bagagem pra ver que a pessoa tá em mania, tá em surto, tá em outra coisa. E aí hoje, sei lá, 6 anos depois, eu já tenho alguma bagagem pra entendendo o que é meu e o que não é. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, Li. Assim, eu tava assistindo… Eu sou viciada em coisa de decoração no YouTube. Aí eu tava vendo uma mulher que tem um antiquário e tal. E ela tava fazendo uma reunião de trabalho, né, com essa equipe. E eles falando, então dessa vez que você vai viajar pra trazer as coisas pra cá… Ela traz coisas de Paris pro Brasil, pra vender no antiquário. Preciso que você traga puxadores de gaveta, cabideiros… E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina trabalhar com uma coisa tão gostosa assim, tipo, puxador de gaveta, cavideiro, e não demandas e mais demandas. Porque é isso, mas eu acho que eu tenho aprendido, Li, assim, a separar. Porque se a gente não aprende a separar, fica muito pesado. Então eu tenho coisas que são inegociáveis. Esse final de ano agora, pré-recesso, sempre fica mais bagunçado.
Mas eu brinco que é o meu verdinho na agenda, né? Eu tenho espaço a hora que eu vou ir treinar. Antes é engraçado isso, porque eu tinha um pouco de vergonha. Sei lá, se você me convidasse pra fazer uma coisa, eu falo, putz, não posso. Porque era, sei lá, meu horário de correr, meu horário de nadar. Eu me sentia culpada de não estar numa reunião com o cliente ou com outro advogado, porque era o horário que eu marquei a natação e só ia dar esse horário. Porque a logística da mulher pra fazer um negócio é o dia que eu posso molhar o cabelo, pra lavar o cabelo, pra não sei o quê, entendeu? Tipo, tem uma agenda ali feita em prol disso. E eu me sentia culpada, sabe? É como se a gente só pudesse justificar não aceitar fazer alguma coisa se o motivo é doença ou outro trabalho. Porque a gente não tá condicionada. Eu tava lendo até agora, é um livro tudo sobre amor da Bell Hooks. Ai, eu amo. É maravilhoso, né? Eu tô lendo Nossa. pela segunda vez, mas agora no Clube do Livro. E ela vai falar um pouco disso, né? Por que mulher fofoca mais? Talvez porque a gente tá tão acostumada a ser invalidada das nossas opiniões, que na hora que a gente tá em outro núcleo, a gente pode falar a nossa opinião e isso vai ser tido como fofoca. Então, é muito difícil, né? Porque a gente não pode ser dona do nosso próprio tempo. De poder falar, quero, não quero, vou estar ou não vou estar. Então, enfim, pra não ser tão prolixa na sua pergunta, o que eu faço hoje? Eu coloco coisas que são inegociáveis pra mim, sabe? E dentro dessas coisas sim, mas 6 horas você vai embora? Aham, tô indo embora, até amanhã. Nossa, mas sim. Você não respondeu o e-mail? Não deu tempo, vou responder amanhã. Normalizar que a agenda, ela é infinita. Eu dei uma entrevista pro Estadão, né, disso, de não respondo o WhatsApp. E as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo que eu não respondo o WhatsApp. Mas eu não respondo. Aliás, eu respondo, mas assim, não no na tempo das demanda pessoas, né? que as No seu. pessoas… Exato, que as pessoas acham. Eu acho que as pessoas confundem muito mensagem instantânea com resposta instantânea. E aí a gente… Não sei se você já teve essa sensação de que a gente não tá presente em mais nenhuma conversa. Claro, eu tive e só tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação de não presença, eu tive por muito tempo, assim. Até que eu resolvi também colocar limites nas coisas que eu faço no meu trabalho, nas demandas e no quanto eu respondo às demandas dos outros também. Mas principalmente, assim, acho que virou uma chave na minha vida quando eu comecei a viver o presente de verdade. Porque eu tava sempre, e eu acho que isso é um comportamento geral, ou me arrependendo de alguma coisa do passado que eu devia ter feito diferente, ou pensando na próxima coisa que eu ia fazer. E aí eu não tava aqui nunca. E eu acho que as redes sociais, você falou do WhatsApp, que é uma rede social, fizeram isso com a gente, isso aumentar, né? A gente nunca tá aqui. A gente tá aqui, mas a gente tá lendo, vendo o post de outra pessoa, vendo como é que tá a vida da outra pessoa, respondendo uma demanda de trabalho sendo que a gente tá em casa. A gente nunca tá vivendo aqui um tempo de qualidade. Sim. Com a gente mesma, com nós mesmos e com os outros, com quem tá com a gente. Total. Tá numa conversa num café, mas tá aqui vendo o celular. Não, e eu, assim, de verdade, assim, eu criei pra mim umas políticas de tipo assim, não vai dar. Então, se a gente vai sair pra tomar um café, eu não vou pegar o celular. Se eu vou assistir um filme, eu não vou pegar o celular. Porque é isso, a sensação é que tinham várias abas abertas ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. E aí, parece que tá sempre ali, ó. Eu tô sempre devendo alguma coisa pra alguém. Eu tô sempre devendo uma resposta. Eu tô sempre devendo um e-mail. Eu tô sempre devendo de entregar. E aí fica muito cruel viver. Eu tava assistindo um filme de 95, ou seja, quase 20 anos já. Que é Antes que o Dia Termine. Um casal se conhece num trem lá, enfim. Aí eles estão tendo uma conversa, blá, blá, blá. E chega um dado momento que ela fala… eu fui… Acho que ela tava falando antes da Guerra Fria, né? Porque isso em 95. Então ela vai pra Varsóvia, antes da queda do Muro de Berlim. E ela tava falando que… Como ela tava num lugar que a televisão… Ela não sabia o idioma, ela não assistia. Não tinha compra, porque era uma época ainda comunista. Então ela não tinha como sair e fazer compras e tal. Enfim, ela faz a explicação e ela falou: na primeira semana, eu comecei a ficar muito agitada meu Deus, meu Deus. Na segunda semana, eu comecei a ouvir os meus pensamentos. E aí, Li, quanto é maluco isso, sabe? Porque esse discurso de alta performance, de alta produtividade, da gente sempre estar muito conectado com tudo, eu tenho feito escolhas, assim. Então, por exemplo, eu não assisto mais aulas online. Eu fiz uma pós presencial das 8 às 18, é super cansativo, mas eu exigi que eu estivesse lá presencialmente e que nas aulas eu colocasse o celular na bolsa, porque minha cabeça não vai conseguir processar. E aí vai dando uma estafa. É uma sensação de… Cara, quando você chega em casa, você fala… Gente, eu tô muito cansada.
Porque é muito atravessamento, sabe? É difícil. É importante, a importância do silêncio que a gente fala, do vazio, né? Do não fazer nada, porque parece que a gente não tá fazendo nada, mas é no momento que a gente se conecta com a gente, que a gente olha para as nossas questões. Processando, né? Tudo que foi atravessado, assim. E isso que você falou, ela tava numa época que não tinha internet, ela não podia escutar, não entendia o idioma, não tava vendo TV. E aí, hoje a gente não tem momentos de não estou fazendo nada. Você vai tomar banho, aí você leva o celular pra ouvir um podcast, sabe? Limpar a casa, tá no metrô, você tá ouvindo coisa. Eu tô fazendo muito esse exercício, assim, eu moro num sobrado, né? Então, tipo, acordar e descer pra tomar café da manhã sem levar o celular, sabe? Tipo, e o dia ir começando devagar, assim. Porque senão o dia, eu tô com um olho só e eu já tô, tipo, vendo e-mail e já tô sendo atravessada por um monte de informação. E eu preciso que seja um pouco mais devagar. Eu preciso que as coisas sejam mais lentas. Desacelerar. Tem um cara que eu gosto muito, né? O genro do Marx. Eu adoro quando a gente fala de homem colocando ele nessa categoria, sabe? Tipo, o genro do Marx, o marido de fulana. Marido de fulana é ótimo. É, o marido da Gisele, né? Eles falaram esses dias. O genro do Marx tem Paul Lofgren, acho que é o nome dele. Tem um livro que chama Direito à Preguiça. E eu acho maravilhoso a gente pensar isso, assim. Direito à preguiça mesmo. Ele defende que a gente deveria trabalhar 6 meses pra, durante os próximos 6 meses, usufruir do nosso trabalho. Então, a gente falaria em pleno emprego, porque todo mundo teria emprego. Porque, enfim, você trabalha 6 meses, eu trabalho 6 meses, você trabalha 6. Então, a gente se cobre num tempo de… Você faz esse podcast por 6 meses, nos próximos 6 eu faço e vai ter pleno emprego. E você descansa, usufrui do seu trabalho. A nossa lógica é tão acelerada que a gente tá trabalhando para o quê? Para colocar o cachorro na creche. Para colocar o cachorro com passeador, porque a gente não tem tempo de passear com o próprio cachorro. É uma lógica tão distorcida do que a gente vai fazer com o nosso próprio tempo. E mais uma vez entra o recorte que você trouxe, né? Da pessoa que trabalha 6 por 1. Exato. Ou às vezes 7 dias na semana sem folga. E não tem descanso. Não existe descanso é um direito que deveria ser de todas as pessoas. Deveria. E é isso, porque se você trabalha 6 dias na semana e você chega no domingo, não é que você vai descansar, você vai limpar a casa, fazer mercado, você tem outras demandas para serem feitas. Não dá. A tecnologia, ela avança, né? Ela evolui num tanto, e a gente ainda tá falando de 44, 48 horas semanais. É uma discussão que não dá mais para se ter, sabe? E por que essa discussão é tão importante do 6 por 1, inclusive, Li? Porque é uma discussão que vai ser de classe média para baixo. Porque as empresas multinacionais estão discutindo 4 já dias semanais. Estão fazendo estudos para ver se 4 dias já não seria o ideal de trabalho e tal. Então a gente precisa ter essa discussão, porque é uma discussão que vai dialogar diretamente com a classe trabalhadora. É uma discussão que vai em loco. Não adianta, entendeu? Você vai perguntar para qualquer pessoa e falar assim: mas tá cansado? E aí vai ter um discurso, talvez neoliberal sendo atravessado, meu Pablo Marçal, de… mas e como o meu patrão vai fazer e tal? E essa discussão é outra discussão, né? Mas tem que reduzir a jornada de trabalho. As pessoas estão numa estafa. Não perdendo dá. saúde física, né? Porque Exatamente. você não cuida da sua alimentação, você não cuida do seu sono, você não tem tempo de olhar para coisas básicas. É isso, direitos básicos, essenciais, que as pessoas não conseguem ter porque estão trabalhando para outra pessoa ficar rica. Eu tomo muito cuidado, Li. Acho que, assim, durante muito tempo eu até usei, assim, mas eu tenho muito cuidado, eu tenho tomado muito cuidado de trocar a palavra privilégio por vantagem, sabe? Porque na minha cabeça, assim, privilégio é a gente ser herdeiro, sabe? É você viver de renda. Privilégio é aquilo que 2, 3% da população tem. Porque a gente cai nesse discurso e a gente faz assim… meu Deus, você é homem, então você pode andar na rua sem ser estuprado. Que privilégio. Tipo, não, isso tinha que ser um direito, sabe? É básico. É um direito básico da gente ser mulher e não ser violentada. De ir e vir sem ser violentada. Senão a gente começa a cair num espaço de tipo assim… porque eu sou uma mulher branca, então eu tenho o privilégio de ocupar um espaço. E é um espaço que não é ainda o espaço que eu ocupo, entendeu? Porque o privilégio, pra mim… vai ser num espaço de que pouquíssimas pessoas acessam, sabe? E aí, eu não acho que a gente… Porque direito a gente conquista, privilégio a gente combate, sabe? Então, vamos pensar juntas, assim, de pensar… Vai ficar muito cruel a gente viver se a gente achar que é um privilégio a pessoa poder descansar
no final de semana. Cara, é uma necessidade humana, né? Exatamente. As pessoas não estão tendo tempo pra fazer coisas. Você já viu aquele vídeo que viralizou esses dias da Maria Rita Kel, que um paciente dela falou pra ela: a minha sensação é que eu quero acordar logo pra dormir, logo pra chegar em casa, logo pra trabalhar, logo pra fazer tudo, logo pra morrer logo. Tá todo mundo vivendo na velocidade 2, assim. E onde a gente vai chegar? E aí não tá vivendo, na verdade, né? Não tá usufruindo da vida. Que é essa passagem nossa por aqui. É por quê? Por que você tá fazendo aqui? Se você não viver… Mas esse é o recorte de classe e a gente vai pensar: e você não pode passear com seu cachorro? Então vale mesmo? Então essa corrida… onde é essa linha de chegada, então? Sabe? Porque a gente só tá perdendo direito. Assim, a classe trabalhadora agora cada vez menos vai falar em casa própria. Não vai falar em aposentadoria. Não vai falar em CLT. A gente tá perdendo todos os nossos direitos. E pra quê? Pra pagar o aluguel. E só. E só. Pra comer. E aí, eu até achei muito legal. Eu gravei um podcast com a Débora Lima, que foi candidata a vereadora, que é presidente do MTST aqui em São Paulo e do PSOL. E ela traz um dado que eu não vou lembrar de cor qual era, mas era assim: se você compromete sua renda, acho que era 40%, se você compromete sua renda em 40% pra pagar o aluguel, você é um sem-teto. Não lembro se é exatamente 40%, mas dá um tilt, assim, de você falar: opa, peraí. Então tem muita gente que eu conheço que estaria nessa classe, sabe? Exato. Mas a gente não tá discutindo isso. Aí a gente tá discutindo coisas que… não sei explicar ali, me dá essa estafa, assim, de tipo… eu acho que eu tenho muito me envolvido com uma militância e tenho largado a mão, assim, também, sabe? Porque fica um espaço muito cansativo das pessoas estão sempre procurando onde você falhou. Então, vão olhar esse podcast, vai ter um corte ou outro, sei lá, e vão procurar onde eu falei. Olha que absurdo, ela falou 40%, ela falou Varsóvia, não era, olha… entendeu? E ao invés de, tipo… Tá preocupada com outras coisas. vamos avançar a discussão. Tá na internet é sempre essa questão, né? Você tá na internet, é sempre um recorte de uma coisa que você disse e que você não disse outra, que você deveria ter se posicionado. E talvez eu nem soubesse, gente. Tipo, é uma exigência. É uma exigência. Esses dias, sei lá, desenterraram um vídeo meu da pandemia que eu falo sobre a memetização do algoritmo e tal. E é um vídeo legal, eu assisti, de um vídeo de 5 anos atrás, eu assisti. Obviamente, eu não diria muitas das coisas que eu disse, hoje eu já penso diferente. Sim, é um vídeo de 5 anos atrás, né? A menos que você tenha ficado… pode pensar diferente, né? E mudar de opinião e entender questões. Você falou, você entrou na faculdade, você não tinha nem… nenhuma ligação com não entendia a sociedade como ela se coloca, né? E aí você saiu fazendo uma militância de gênero e e racial e tudo. Então… E eu acredito muito no diálogo, Li. Muito, assim. Porque qual é a outra alternativa? Se a gente não conseguir resolver as coisas na base da conversa… qual é a outra alternativa? É animalesco. É animalesco guerra, de né? verdade, é guerra. E eu não tô dizendo que nisso eu sou, ai meu Deus, contra, revolta. Não é sobre isso. É sobre, assim… se a gente não tiver a capacidade de sentar numa mesa e discordar, a gente perdeu. Porque o que difere a gente de qualquer outro bicho, né, é a nossa capacidade de articular raciocínio. A gente consegue formular frases, a gente consegue formular pensamentos. Se a gente perder a capacidade de diálogo, a gente perdeu enquanto sociedade. E é isso que vem acontecendo nos últimos anos. A gente tá cada vez mais perdendo a capacidade de dialogar. E eu tenho percebido isso… o quanto estar disponível nas redes me torna mais ansiosa, mais intolerante, mais. Então, eu até acho engraçado que as pessoas falam… eu ouço muito podcast. Ah, nossa, mas você ouve tanto, é comprido, é isso. Eu gosto de conteúdos longos. Eu também, eu amo. Bom, não é à toa que faço. Porque um recorte… os cortes, né? Não são a conversa inteira. E pra você se aprofundar em alguma coisa, não vai ser em 30 segundos, em 1 minuto. Exato, eu gosto, eu vejo vídeos de decoração longuíssimos, podcasts de política que duram 3 horas e eu vou vendo ao longo da semana, sabe? Eu vou aulas longuíssimas, eu gosto, porque eu acho que tá tudo tão demandando. Até eu tive essa conversa esses dias que eu fui assistir uma aula e eu falei, aí perguntaram, mas a aula era boa? Eu falei, olha, no começo foi desafiador pra mim assistir essa aula, porque
Eu tô tão acostumada com a lógica de infoproduto, que as pessoas já gravam aula de 25 minutos, que é o tempo que seu cérebro se mantém em foco. E aí faz um intervalo de 5, aí segundo bloco, terceiro bloco. E quando você pega uma aula pra assistir, que é uma aula não pensada em rede social, não pensada em recortes, fica muito mais denso. Você tem que ficar com a cabeça mais focada pra se manter esse foco. E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Eu faço conteúdo na internet há muito tempo, sem nenhum compromisso de viralizar, sem nenhum compromisso de ser um perfil grande. Não tenho nenhuma disponibilidade. Inclusive, quando viraliza, eu fico até meio frustrada, porque vem essa gente que sai do bueiro pra me xingar, pra sei lá o quê, sabe? E é um compromisso que eu tenho comigo, assim. Eu tenho um quadro que chama Fofoca na Copa no meu. Agora não é no Instagram, porque o Instagram me baniu. Tá no YouTube só. E que é coisas que eu tô pensando na semana. Então, um livro que eu assisti, que eu li, um filme que eu assisti. Coisas aleatórias, assim. E às vezes, sei lá, tem 3 pessoas que vêm conversar comigo sobre o vídeo. E são conversas tão gostosas de se ter, que desdobram dali, que eu falo, valeu. E de você ter impactado uma pessoa. E de verdade, de ter esse canal de diálogo de verdade. Porque eu falo sempre, assim, eu não preciso dessa viralização. Enfim, meu trabalho é outro, sabe? Eu brinco sempre, né? Quem vê Instagram não vê Lattes, assim. Meu trabalho é outro. Hoje eu pesquiso o Brasil, eu sou advogada, eu tenho uma militância dentro do direito, eu faço política de ordem, tem tudo isso acontecendo. Meu trabalho não é rede social. Então eu tenho muita liberdade pra falar o que eu quiser nas minhas redes sociais, porque meu trabalho não é esse. Então, enfim, mas esse compromisso, ele também desgasta, né? Claro, tanto é que a gente tá vendo tantas pessoas adoecendo por causa das redes mesmo, do trabalho com as redes, né? Do depender de viralizar, e aí quando viraliza, o próximo não viraliza, e aí frustra, porque… E aí não viraliza, e tem assim, não viralizou, só 300 pessoas viram. Eu falo, gente, 300 pessoas são muitas pessoas. Tipo, são muitas pessoas, sabe? A gente perdeu o referencial de público. Porque é quase tudo como se tivesse que bater mais de 1.000, 2.000, 3.000. Cara, 20 pessoas que pegaram pra assistir um vídeo de 1 hora, 5, 10 pessoas que estão vendo um vídeo de 1 hora, é muita coisa. E é um trabalho de formiguinha, como você falou, né? Você comunicando, informando ou trazendo uma reflexão pra uma pessoa que seja, você já tá fazendo uma transformação no mundo. Total, que é muito eu importante. vejo o quanto que eu lembro de conversas, assim. Eu sou muito viciada em ter boas conversas, sabe? Então, e eu tô sempre com um papel e caneta pra ir anotando as coisas. Uma coisa que você disse que me impactou. E eu acho muito importante, assim, eu vou sempre falando e vou nomeando. Então, assim, aqui eu citei a conversa que a gente teve, a da Mariluz e tal. Quando essas pessoas falam coisas que me atravessam, quando vocês falam coisas que me atravessam, eu sempre cito. Porque às vezes a gente acha que não teve importância, não teve relevância na vida do outro. Nossa, mas eu falei aquilo, nem lembro que eu te falei. Mas pra mim foi importante. E eu gosto que a gente nomeie isso, sabe? Porque senão fica parecendo que a gente tá sempre citando pessoas que vão impactar a gente, sei lá, Sartre. Não, entendeu? Tipo, a Lívia me falou isso aqui, foi importante pra mim. Olha, A Má falou isso aqui pra mim, e isso é importante. Porque são essas pessoas que nos atravessam também. Sim, e também entender que o que você fala também vai ter importância para outras pessoas. Exatamente, eu sabia que eu ia aqui nem olhar minha pauta e a gente ia conversando. E eu tenho que ir chegando no fim, e era uma das minhas perguntas finais. Aqui é sempre pedir indicações, né? Ai, dei várias. Então, eu sei que você vai trazer várias e você já falou sobre isso, né? Sobre você citar as pessoas que te atravessam de alguma forma. O Ouvir Ali é um espaço em que eu quero saber também o que você tem ouvido por aí. Ou não só música e série, livro. O que você quiser dar de dica pra… Com certeza alguém que tá ouvindo a gente vai ser atravessado por isso, vai buscar esse livro, vai buscar essa série e vai transformar a vida dela de alguma forma. Então é super importante a gente trazer nossas vivências, que é o que eu faço aqui. Então eu quero que você dê dicas de recentes, assim, que você tem, porque eu sei que você consome muito filme, livro, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Tá, vamos lá. Vou dar algumas dicas, assim, aleatórias. 2 dicas de peça que estão em cartaz agora. Não Fosse as Sílabas de Sábado, da Mariana Carrara, com a Carol Vidotti. Que é lindíssimo, vai falar sobre a amizade entre 2 mulheres, vai falar sobre a potência de vivenciar um luto. Então, tá em cartaz, acho que vale muito a pena, quem puder ir ver. E O Que o Meu Corpo Nu Te Conta. Você já assistiu? Maravilhoso, É maravilhoso, né? gente? Que agora também tá em cartaz de novo, então vale muito a pena.
assistir. E aí, de filme, eu vou deixar essa trilogia de dica do Antes que o Dia Termine, Antes da Meia-Noite, Antes que Acabe. Eu não sei quais são todos os nomes, mas acho que é no Prime. São três São filmes. três. O primeiro é de 95, o segundo é de 2004 e o terceiro eu não sei. Mas assim, bugou minha cabeça, eu ainda tô pensando bastante sobre ele, então acho que vale assistir. E de livro, eu li um livro que não tá no radar agora, porque é um livro bem antigo, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. E que também achei muito legal, achei que valeu bastante a leitura. E série, eu acabei de assistir na Apple Disclaimer, que eu Tá achei… todo mundo falando, eu preciso ver essa série que eu não vi. A série inteira vale a pena, mas tem uma frase no último episódio, que eu não vou dar spoiler aqui, mas provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso com spoiler, então quem ouvir e quiser saber minha opinião sobre qual é a frase, depois pode acompanhar. Mas que eu ouvi, eu falei, cara, isso aqui já valeu a série inteira, mas a série inteira é belíssima. Disclaimer, né? Disclaimer. Nath, muito bom te ouvir, conversar com você. Finalmente, você veio. Como que as pessoas te acompanham? Porque você falou, né? Você fala muito sobre livros que você tá lendo, traz algumas resenhas de livro. Tem a Fofoca na Copa. O Duas Natálias, que terminou, foram 24 episódios. Foram. E aí, como é que vem esses desdobramentos? Quais são os projetos? Dá aí todos os seus arrobas e contatos. Vamos lá. Bom, no Instagram, @Natália de Campos. Natália com TH, Campos com 2 S no final. Hoje, a principal mídia que eu uso é completamente aleatório, gente. Então, se você tá me ouvindo aqui falando, nossa, eu vou seguir porque ela fala sobre direito. Mas eu posto o look do dia, eu falo da corrida, da natação e do gato que fugiu e sei lá o quê. Meu Instagram não tem nenhuma estratégia, então é completamente aleatório. Pode me seguir lá e a gente troca essa ideia. No YouTube também, o canal Natália de Campos, que é onde eu tô subindo as fofocas na Copa, que são lives aí que eu falo pra falar de assuntos diversos. Então, hoje são as principais mídias. O Duas Natálias é o podcast, a gente tem 24 episódios no ar, que vale muito a pena assistir. Assim, a gente tem episódios de livraria de bairro, a gente tem episódio sobre burnout, sobre sexo, sobre homens progressistas também podem ser abusadores, sobre violência de gênero, sobre felicidade, sobre inveja na relação. A gente tem um montão ali de episódio que vale a pena conferir. É muito legal, maratonar. É muito gostoso. E aí, a partir do ano que vem, o Duas Natálias, ele encerra. A gente ainda não sabe muito como que fica, questão de podcasts, mas a gente vai vendo. E é isso, assim, tô nesses 2 arrobas, principalmente. Muito bom, depois você volta aqui com a Natália, porque eu convidei as 2 Natálias pra virem hoje. Mas conversar só com uma e só com a outra e com as 2 juntas já é maravilhoso, porque a gente tem sempre reflexões importantes, né? Vindo da área de atuação e da experiência de cada uma. Depois a Nath vem de novo. Com certeza. Depois que ela tiver bebê, que a Nath está grávida, de Giovanni, né? Exatamente. Então ela vem também. E foi interessante a gente falar sobre você não ter estratégia no Instagram e ir postando o que você acredita. E também sobre você ser transformada pela fala de alguém ou transformar. Porque a minha ideia com Ouvir Ali, agora olhando para vocês diretamente, é exatamente assim: eu faço esse podcast porque eu quero… A minha ideia é que uma frase que a gente tenha dito aqui, ou uma referência, ou uma reflexão, te atravesse ou te faça refletir sobre a sociedade em que a gente vive, sobre o mundo em que a gente vive, ou sobre quem você é e do que você gosta, e por que você faz o que você faz, como são as suas relações, né, com o mundo. Então, essa é a ideia do Ouvir Ali, essa primeira temporada. Eu faço também porque eu amo entrevistar, eu amo trocar. Na verdade, eu não considero isso aqui uma entrevista. É uma conversa que a gente poderia ter na sala da minha casa, na mesa de um bar, né? Podemos, inclusive. Teremos, que a gente é vizinha, inclusive, Exatamente. Mora muito perto e não fizemos isso ainda. Mas Natália está em todos os blocos elásticos, meu bloco favorito, eu já sempre falei isso milhares de vezes. Bloco elástico e bloco do Carandá são os blocos que eu sempre estou. Então é isso. Eu tenho que falar de carnaval na próxima temporada. Eu vou falar de carnaval muito, porque vai chegar o carnaval. Daqui a pouco está chegando o carnaval. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Exato, tô guardando episódios para carnaval. Também quero agradecer vocês pela escuta, pela companhia. Se você curtiu esse episódio, dá o seu like, compartilha com quem você acha que pode gostar também. Aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo para você se inscrever no Ouvir Ali e receber os avisos de todos os episódios quando eles vão ao ar na quarta-feira, tá bom? Eu encontro vocês na próxima semana. Um beijo!